Olha, em primeiro lugar, em diferentes regimes econômicos, o objetivo fundamental da política monetária é assegurar a estabilidade da moeda. No momento atual, a partir de início dos anos 90, o regime tem sido o de metas para a inflação, que hoje é seguido por mais de 50 países. E o Brasil introduziu esse regime em 1998. Ah, esse regime ele trabalha com instrumentos. O instrumento básico é a taxa de juros básica do Banco Central, que aqui no Brasil é chamada Selic, né? Ela pode ser uma taxa estimulativa, isto é, naquela em que o potencial de crescimento do país não está sendo aproveitado na sua extensão. Então, existe um gap, né? Um vazio entre o PIB efetivo e o PIB potencial. E nesse ponto, a taxa de juros pode ser baixa, porque a economia pode se expandir e ocupar esse espaço sem gerar pressões inflacionárias. A taxa de juros pode ser neutra, aquela em que o hiato do produto ele é razoavelmente seguro para evitar qualquer risco de pressão inflacionária. E tem o lado restritivo, em que a taxa Selic ela é restritiva porque esse ato está fechando ou já está fechado e gera pressões inflacionárias. Então, o objetivo da política monetária, neste caso, é reduzir a taxa de inflação para as proximidades da meta. Existem mecanismos operacionais para o atingimento desse objetivo. O principal, no caso do Banco Central do Brasil, é o Comitê de Política Monetária, o Copom. São as discussões nesse comitê e as suas reuniões formais que acontecem no intervalo de cada 6 semanas. São nessas reuniões que se define a taxa básica de juros, o principal instrumento da política monetária, repetindo, é a Selic. E existem mecanismos auxiliares que ajudam a coordenar as expectativas, porque uma das funções básicas do Banco Central na condução da política monetária é manter as expectativas ancoradas em torno da meta, né? A âncora é a ideia do navio, né? O que é a âncora de um navio? É um peso que mantém o navio numa certa área, ele pode até oscilar, mas ele está sempre preso ao centro. A ideia de ancoragem da expectativa da política monetária é isso. Não significa que os mercados vão convergir exatamente para a meta, mas em torno dela, que é o objetivo. E aqui no Brasil a gente chama-se o centro da meta, né? A meta, o resultado pode oscilar para cima ou para baixo, 1,5 ponto de percentagem, que nesse caso a meta estará cumprida. Mas o objetivo é que o sistema circule em torno da meta. Nesse caso também, a comunicação do Banco Central é um mecanismo auxiliar muito relevante. Como o Banco Central se comunica com os mercados, como ele emite suas mensagens, como ele influencia a formação de confiança de que a política monetária está no rumo certo em qualquer dos seus objetivos, né? Seja de ser estimulativa, neutra ou restritiva. Um outro mecanismo auxiliar é o relatório trimestral de inflação. Nesse ponto, o Brasil usa a metodologia do Banco Central do Reino Unido, o Bank of England, né? Esse relatório ele é emitido a cada trimestre, e nesse relatório o Banco Central se abre para mostrar quais são os modelos que ele atua para conduzir a política monetária. Ele emite opiniões, ele joga alguns estudos teóricos como anexos do relatório, e esse relatório ele é discutido com participantes do mercado. E além dessa discussão em torno do relatório de inflação, o Banco Central produz ou promove reuniões periódicas com participantes do mercado, geralmente consultorias e departamentos econômicos das instituições financeiras. E nessa ocasião, a troca de ideias permite que o Banco Central se torne ciente de como o mercado pensa,
como o mercado está vendo a condução da política monetária, os seus efeitos no cumprimento das metas e assim por diante. E o próprio mercado interage com o Banco Central na medida em que a discussão leva a que o Banco Central externe de viva voz a sua visão sobre diferentes aspectos da política monetária e da forma como os mercados estão vendo o cumprimento da meta. E nesse relatório tem também as projeções de inflação do Banco Central para o horizonte chamado relevante, né? Um período de um certo número de meses ou anos. Finalmente, a pesquisa Focus. A pesquisa Focus é um conjunto de instituições que participam dessa pesquisa. São basicamente departamentos econômicos dos bancos, consultorias, e aqui acolá alguém na área acadêmica fora desse ciclo. E esse grupo, ele externa ao Banco Central a sua opinião, as suas projeções para os principais indicadores macroeconômicos no período de 2, 3, 4, às vezes 5 anos. A pesquisa Focus, ela acaba sendo um instrumento tradicional de influência nas expectativas, porque na medida em que a pesquisa Focus foi ganhando relevância na geração de informações, tanto para o Banco Central quanto para o mercado, órgãos, empresas fora do ciclo do sistema financeiro e de consultoria começou a usar também esse mecanismo. Então, como ele é simples e de fácil acesso e livre de custos, né, você está vendo hoje empresas de menor porte que não tem como pagar uma consultoria, às vezes não tem acesso a relatório do banco, mas ele tem acesso ao governo, através do Banco Central, com que muitos consideram até a projeção de inflação oficial. Não é, né? É a opinião média dos participantes dessa pesquisa Focus. Né? Toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, o relatório sai religiosamente. Né? E, finalmente, eu acho que é fundamental para a condução da política monetária a autonomia formal do Banco Central. O que é a autonomia formal do Banco Central? É o conjunto de regras que protege o Banco Central da influência do governo da hora, né, da pressão do governo. Os diretores do Banco Central, eles têm autonomia, alguns falam até independência, eu acho que não é independência, né? É no sentido de ter a capacidade de tomar decisões para defender a estabilidade da moeda, cumprir a meta de inflação sem nenhuma influência externa. E para isso, o Banco Central independente ele é protegido por uma lei. A base fundamental para a autonomia é a existência nessa lei de mandatos fixos pelos diretores do Banco Central. Eles só podem ser demitidos em caso de falta grave comprovada e não pelo presidente da República, não pelo primeiro-ministro, mas pelo parlamento, pelo Congresso, né? É isso que dá a garantia ao Banco Central de que ele pode tomar decisões no interesse do país e da estabilidade da moeda, usando seus próprios instrumentos, as suas próprias informações, a sua capacidade de análise e a sua liderança na condução da política monetária. E, para completar, esses mandatos são não coincidentes com o mandato do presidente da República, né? Os mandatos vão se extinguindo a cada 2 anos. E cada diretor e o presidente, eles podem ter a renovação de um mandato. A legislação brasileira só permite a renovação de um mandato. Nos Estados Unidos pode ter mais de um. Tivemos o caso do presidente do Banco Central, o Greenspan, que ficou no posto durante quase 5 mandatos. Né? Então, de um modo geral, eu diria que o Brasil hoje é, entre os países emergentes, aquele que tem um conjunto de regras, de mecanismos e de instrumentos que aproximam a política monetária do nível de qualidade que pouco deixa de ver o que prevalece nos países ricos, sobretudo aqueles mais relevantes e que firmaram as bases das metas de inflação, como é o caso da política monetária americana,
da política tributária britânica e da política monetária do Banco Central Europeu. Olha, a política monetária se reflete no mercado financeiro de forma direta, pela influência que sua taxa básica de juros, a Selic, tem na definição das taxas de juros de mercado. Se a Selic aumenta, em algum momento a taxa de juros do crédito vai aumentar também, tanto o crédito do sistema bancário quanto o crédito do mercado de capitais, ou seja, a emissão de papéis de renda fixa. E de forma indireta, por como a política monetária gera confiança nos mercados, de que ela está no rumo certo, que ela é consistente com o objetivo de manter a estabilidade, né? Quando essa confiança começa a ser perdida, a política monetária começa a influenciar um outro componente, que é a taxa de câmbio, ou por fuga de capital, ou por deterioração dos cenários futuros, e isso termina gerando, pela variação da taxa de câmbio, pressões inflacionárias que dificultam o cumprimento da meta de inflação pelo Banco Central. E a taxa de juros de mercado, que vem, né, dessa matriz básica, que é a taxa Selic, influencia a economia como um todo, porque a partir de diferentes situações de risco, a taxa de juros do mercado vai refletindo o que ocorre na política monetária, ou seja, os seus efeitos vão sendo transmitidos por diversas cadeias, por diversos canais para o mercado de crédito. E o mercado de crédito, como a gente sabe, é um fator fundamental ao funcionamento da economia, né? A taxa de juros do Banco Central pode influenciar os mercados de renda variável, né? Quanto maior a taxa de juros, maior a atratividade dos investidores para investir em renda variável, como ações, fundos imobiliários e assim por diante, né? Portanto, a política monetária é, por assim dizer, um farol que orienta o sistema bancário e mercado de capitais na área de renda fixa, nesse mundo, né, que envolve finanças, atividade econômica, assunção de risco, e tudo isso gera um processo, chamemos assim, benéfico da especulação, né? A gente, normalmente, tanto no Brasil como em outros países, as pessoas veem a especulação como algo danoso, não é? A atividade econômica, algo até parasita, digamos assim, né? Mas a especulação, ela tem um papel fundamental, tanto para o funcionamento do Banco Central, quanto para o funcionamento do mercado financeiro, tanto a área de crédito quanto a do mercado de capitais. Por quê? Especulação, ela é, na definição dos dicionários, uma expectativa, né, de que algo vai acontecer. Por exemplo, quando um banco empresta dinheiro, a expectativa dele, portanto, ele especula que o dinheiro vai ser retornado aos cofres. Quando alguém compra uma ação, ele especula porque ele está apostando na valorização daquela ação, ele vai ganhar dinheiro com aquilo. E é isso que move os mercados. Não existe mercado sem especulação. A especulação é elemento fundamental do jogo, chamamos assim no bom sentido, financeiro. Claro, tem a especulação nociva, aquela que gera turbulências no mercado, que gera perdas de atores que investem no mercado financeiro, e essa especulação maléfica, chamamos assim, nociva, ela está muito associada a bolhas que são criadas por erros de política econômica ou por circunstâncias estranhas à normalidade do mercado financeiro, né? E aqui com essas bolhas geram crises econômicas, né? Mas, em resumo, né, toda essa cadeia de transmissão da política monetária para o mercado financeiro e daí ao segmento da atividade econômica de bens e serviços, né, ela é movimentada pela liderança do Banco Central, pelo uso dos mecanismos
que permita ao Banco Central o uso da taxa básica de juros para preservar a estabilidade da moeda, quanto aos instrumentos que ele utiliza para cumprir esse nobre objetivo, né? E no meio disso tudo, a especulação. A especulação no sentido mais puro, né? A especulação, sem a especulação não existiriam as bolsas de valores, sem a especulação não existiriam os mercados de commodities, né? E as bolsas de valores e os créditos do mercado financeiro são fundamentais para a atividade econômica. Sem isso, nós voltaríamos às épocas, digamos, medievais, em que os empreendimentos dependiam dos próprios recursos dos empreendedores, do dinheiro que os amigos emprestavam ou até de doações da família, né? Hoje tudo isso é propiciado por um mercado de crédito, por um mercado acionário que gera um volume de recursos para financiar a atividade econômica e propiciar a exploração pelo país de seu potencial para geração de renda e riqueza. E na origem desse processo de sinalizadores para a atividade de crédito e mercado de ações na área do mercado de capitais. Só um parênteses aqui, tem muita gente que confunde mercado de capitais como sendo só mercado de ações, né? Mercado de capitais tem dois segmentos. Tem o mercado de risco, que é o de ações e outros instrumentos de risco, e o mercado de crédito. Então, o mercado de crédito é cada vez mais, no país que avança no sistema financeiro como o Brasil, como a maior fonte de financiamento. Por exemplo, nos Estados Unidos, 80% do crédito vem do mercado de capitais. No Brasil, nós já estamos passando de 20%, 25%, e a tendência é o Brasil avançar, e para que o mercado de capitais e todos os seus participantes, como os fundos de pensão, como é o caso da Visão Prev, os gestores de recursos, os investidores institucionais do modo geral, as family offices, impulsionem através do mercado acionário e do mercado de crédito o financiamento da atividade econômica e, por esse meio, a prosperidade, que é o objetivo final de toda a política pública de um país que tem instrumentos e instituições para pôr em marcha esse conjunto, né, de mecanismos e instrumentos que propiciam o desenvolvimento econômico. Olha, os bancos centrais em todo o mundo, particularmente nos países desenvolvidos, passaram por grandes transformações na utilização de seus instrumentos e na ação que eles desenvolveram para evitar, por exemplo, uma catástrofe de uma depressão. Os bancos centrais se beneficiam hoje da tecnologia que permite uma coordenação inédita, um entendimento muito amplo entre eles. Eles se reúnem periodicamente na Basileia, no Bank for International Settlement, para discutir ritmo da política monetária, o estado da arte da política monetária e assim por diante. E foi esse mecanismo de coordenação que permitiu que os bancos centrais inaugurassem uma fase absolutamente nova na sua atuação, desde que os bancos centrais começaram a surgir como fontes de preservação da estabilidade a partir de meados do século XIX, com o Banco da Inglaterra, e no início do século XX, a partir de 1913, com a criação do Banco Central Americano, o Federal Reserve, né? Ou seja, a evitar que uma crise da gravidade que foi o colapso de bancos de investimento americanos em 2008 redundasse na transmissão de seus efeitos e a reverberação de tal forma na economia mundial que gerasse uma nova depressão. E a depressão, como a gente sabe, foi um processo cruel de queda da atividade econômica, de prejuízo à geração de emprego e renda. Os Estados Unidos tiveram, pela primeira vez, favelas, né? No início dos anos 30, 25% da população economicamente ativa americana estava desempregada, né? As favelas eram chamadas de Hoovervilles, que era uma ironia com o presidente Hoover, que cometeu vários erros que redundaram na depressão. E naquela época, a condução da política monetária cometeu um erro crasso,
né, que a história depois veio com a análise mostrar que foi equivocada, que era no momento em que houve a queda da Bolsa de Valores, em 1929, né, em outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York, aquele era o momento de o Banco Central injetar liquidez na economia para permitir os ajustes de posição, as trocas de posições para evitar o colapso do mercado acionário. E o Banco Central fez exatamente o contrário, ele restringiu a liquidez, né? E, além disso, o Banco Central cruzou os braços para uma quebra em cadeia de bancos. Entre 1929 e 1932, cerca de 10 a 15 mil bancos americanos quebraram. Os americanos tinham, sei lá, 25, 30 mil bancos, e isso foi reduzido a 15 mil. Hoje são 5 mil, 6 mil, né? Mas isso tudo gerou uma crise de crédito, e a crise de crédito interrompeu o financiamento das empresas, e as empresas foram quebrando em cadeias, né? Ao lado disso, teve um outro erro, que foi uma medida protecionista da empresa americana via restrições às importações. E essas restrições às importações, que surgiu de uma lei, né, votada pelo Congresso, ela gerou retaliações em todo o mundo. Então foi um desastre, né? Cada um foi lutando contra o outro, e o comércio mundial caiu quase a metade num período de 2 a 3 anos. Isso puxou para baixo a atividade econômica, né? Então, essa experiência, que foi objeto de vários livros, inclusive um clássico escrito por um famoso economista americano, o Milton Friedman, né? Mostrando como a política monetária errou naquela época. E, por sorte dos Estados Unidos e do mundo, o presidente do Banco Central Americano, o Fed, na época, era o Ben Bernanke. Ele era um economista, professor da Universidade de Princeton, e uma das suas especialidades mais importantes era o entendimento de como aconteceu a Grande Depressão. Então, Ben Bernanke elegeu como um objetivo principal, como líder do principal banco central do mundo, evitar que acontecesse novamente. Então, qual foi a atuação tanto dele quanto de outros órgãos que influenciam o mercado de crédito e de capitais nos Estados Unidos? Foi a geração de intenso volume de liquidez para permitir o ajuste de posições nos mercados. Em segundo lugar, mecanismos para evitar que a quebra de bancos amplificasse a deterioração da expectativa e aprofundasse o efeito da reverberação no sistema econômico da quebra de banco de investimento americano, né? Então, americanos, e com isso eles evitaram a quebra de banco. Várias ações foram adotadas pelo Banco Central e pelo Departamento de Tesouro americano no sentido de restringir aqueles casos de agosto de 2008, né, de quebra dos bancos, a quebra do Lehman Brothers. Então, essas duas correntes de ação, uma, a injeção de liquidez pelo quantitative easing, a outra, evitar que quebras se acontecessem em cadeia, né? Isso isso gerou também uma intervenção na área de mercado de capitais, que eram os money market funds. Eles iam quebrar por falta de liquidez, e os money market funds nos Estados Unidos, ele equivale a negociação de papéis de pequenas e médias empresas no Brasil, que no Brasil são os FDICs, não é? E os Money Market Funds são grandes fontes de financiamento de capital de giro das pequenas e médias empresas americanas. Houve injeção de liquidez e apoio para que esses fundos não colapsassem. E todo esse conjunto não evitou a crise, mas evitou que ela se transformasse numa grande depressão. E esse processo continua até hoje, né? Porque a liquidez ainda é muito intensa, e o início de uma nova crise por volta de 2009, particularmente na Europa, ameaçou de novo a ocorrência de uma depressão. Os bancos centrais fizeram uma nova edição do quantitative easing, e nós estamos no momento em que se discute
com a normalização dos mercados, a recuperação da economia, ficou para trás o risco da depressão, se discute hoje como o Banco Central vai tirar essa liquidez que ele injetou no mercado através da compra de papéis detidos pelo mercado financeiro. Inclusive, houve inovações em que o Banco Central atuou no mercado aberto, não apenas comprando papéis do Tesouro, mas comprando títulos de crédito do setor privado, hipotecas, capital de giro e assim por diante. Realmente foi uma verdadeira revolução na forma como se conduziu a política monetária naquele momento. E hoje, não é, a percepção é de que nós estamos chegando a um momento em que os últimos pontos do quantitative easing devem começar a ser eliminados, talvez ainda este ano, diante das pressões inflacionárias que se observam nos Estados Unidos, né? E a volta a uma certa normalidade, né? E, finalmente, as pressões inflacionárias podem ser hoje o sinal que virá dos bancos centrais de que eles vão, em algum momento, aumentar a taxa de juros. E, para isso, nós, do Brasil, precisamos ficar atentos, porque os episódios anteriores em que os bancos centrais do mundo se coordenam para um ciclo de taxa de juros mais altas, termina prejudicando os mercados emergentes. E o Brasil um deles, né? Então, é uma coisa que o Banco Central certamente está atento hoje para evitar que uma mudança de cenário de taxa de juros muito baixa por longo tempo comece a dar lugar a um aumento da taxa de juros, não a voltar a ter taxa de juros perto de 20% nos Estados Unidos, como aconteceu entre 1979 e 1982, quando o Federal Reserve elevou brutalmente a taxa de juros sob a liderança do chairman do Fed, o Paul Volcker, né? Não vão voltar àqueles níveis, mas seguramente em algum momento vão voltar a taxa de juros de 3, 4, 5 anos nos Estados Unidos. Difícil dizer quando isso vai acontecer, né? Porque já estamos nesse ciclo de taxa de juros baixa há longo tempo, mas sempre os bancos centrais devem estar atentos a isso, porque a história mostra também que longos ciclos de taxa de juros baixas podem dar lugar a bolhas, né? Em que as pessoas começam, as empresas, os investidores começam a assumir riscos muito além do que é razoável. E as bolhas geralmente são geradoras de crises econômicas. E a grande bolha que gerou a grande crise econômica do século XX foi da Bolsa de Valores de Nova York, o princípio dessa turbulência que redundou na depressão dos anos 30, que só veio a ser domada muitos anos depois, com o auxílio da Segunda Guerra, né? Porque a preparação dos Estados Unidos para a Segunda Guerra foi mais relevante para pôr fim à Grande Depressão do que as políticas de intervenção ditas keynesianas, com aumento dos gastos públicos para gerar demanda na economia, né? Então, ninguém quer que esse processo se repita, até porque em sociedades mais complexas hoje, os seus efeitos sociais e políticos poderiam ser muito mais graves do que foram naquela época, porque a Grande Depressão tiveram efeitos muito deletérios no campo social e político, o empobrecimento rápido dos segmentos de classe média nos Estados Unidos e na Europa, né? Na Europa a Grande Depressão foi um dos fatores que permitiram a emergência de um governo ditatorial, autoritário, que foi do Hitler, né? O Hitler a rigor, um subproduto da Grande Depressão dos anos 30, que devastou grande parte da economia europeia, e no caso da economia alemã, que já vinha fragilizado pela hiperinflação dos anos 20, né, a depressão agravou essa situação e gerou um ambiente de insatisfação social e de orgulho, né, para a recuperação, ou deixar para trás a humilhação que foi a rendição da Primeira Guerra Mundial, a assinatura do tratado em que a Alemanha reconheceu a sua derrota e se submeteu às penalidades financeiras e territoriais determinadas pelas grandes potências, né? E para humilhar a Alemanha, esse acordo foi assinado num vagão de trem, né? E só para concluir aqui com o registro histórico, quando Hitler
conseguiu invadir Paris, uma das primeiras providências foi ir para Versalhes, onde estava esse vagão, e dinamitar esse vagão, porque ele era um símbolo da humilhação a que tinha sido levada a Alemanha naquela derrota, né? Portanto, os bancos centrais foram, em resumo, os bancos centrais tiveram grande êxito em atuar no sentido de evitar que a crise de 2008 redundasse em algo mais grave para a economia dos países ricos, particularmente Estados Unidos, Europa e Japão, e para a economia mundial como um todo. E hoje a expectativa é a de normalização, se possível, de forma ordeira, sem gerar os desequilíbrios que no passado acabaram por impactar negativamente os mercados emergentes, que sofrem os efeitos de uma mudança de orientação da taxa de juros com aumento da taxa básica pelos bancos centrais.